Olá pessoal, então vamos agora dar início ao nosso capítulo 7 de redação, texto narrativo, tudo bem? Então é o seguinte, nós já discutimos nas aulas anteriores sobre a questão da narrativa, o narrador, narrador iniciante, narrador personagem, terceira pessoa e assim por diante. O que esse assunto vai nos trazer? A questão como que o verbo vai funcionar dentro desse texto. Quando se fala em narrativa, a maioria desses textos narrativos que você vai contar uma história, olha que eu falei que você vai contar uma história, então o tempo mais usado é o tempo pretérito, porque eu falo de algo no passado. Eu vou inventar uma história de um homem que ficou rico e depois ficou pobre e depois morreu, sei lá. Então eu vou contar algo no passado desse homem, entendeu? Eu vou contando a história dele no passado. Então os verbos vão estar praticamente todos no pretérito, que é o passado. Então esse é o contexto geral. A partir disso, leiam aqui o texto de vocês na página 12, tá? A ovelha negra. Deem uma lida, pausem o vídeo, leiam o texto e continuem. Aqui na outra página vai ter aqui umas questões aqui de interpretação, tá? Isso que eu vou deixar com vocês porque é algo meio subjetivo. Então leiam as questões atentamente, respondam o que entenderam delas, tudo bem? E vamos à teoria realmente do que ele traz sobre a questão verbal. O que acontece? Então o material das narrativas é dos relatos, é o fato e a ação. Aí conversa aqui no plano gramatical, quanto à estruturação sintática das frases, há sempre o predomínio da predicação verbal, os verbos, né? Isto é, a distribuição de processos representados por verbo de ação. Geralmente, tais verbos ocorrem em tempos pretérito, como eu falei. Esses aspectos podem ser facilmente identificados no texto de abertura deste capítulo que vocês leram. Então aqui tem alguns períodos que foi retirado do texto. Então olha só, cada habitante saía com a gazua e a lanterna e ia arrombar a casa de um vizinho. Então tem aqui as linhas que vai estar no texto isso. E observem que os verbos saía e ia arrombar são ações atribuídas a cada habitante. Vou aumentar o zoom para vocês. Então, olha só, saía e ia arrombar são ações atribuídas a cada habitante. Assim como vinham os ladrões e viam a luz acesa e não subiam. Quem vinham, quem viam e quem subiam? Ora, os ladrões. Tudo bem? Cada noite que ele passava em casa era uma família que não comia no dia seguinte. Nesse caso, o verbo passava se refere a ele. Observem que saía, vinham, passava estão no pretérito, beleza? Observem aqui também, andava no pretérito até a ponte e ficava vendo no passado, pretérito também. Quem que praticava isso? O homem honesto, beleza? E instituíam a polícia e constituíram as prisões. Quem foi que fez isso? Foram os ricos. Se vocês leram o texto, vocês vão saber que isso aí refere-se aos ricos que está presente no texto. Beleza? Então, olha só, além disso, as sequências narrativas apresentam foco narrativo em terceira pessoa. Então, há, portanto, um narrador observador. Caso a história fosse contada pelo homem honesto, que seria a personagem principal, os verbos da sequência estariam em primeira pessoa. Evidentemente, os pronomes são utilizados de acordo com a pessoa em que se emprega o verbo. Então, observe o seguinte, quando eu vou contar a história de um homem que enriqueceu e depois ficou pobre e depois morreu. Então eu vou contar a história desse homem que ele trabalhava, ele fazia isso, ele fez isso, fez aquilo e depois suicidou-se. Então eu sou o narrador, né, em terceira pessoa. Eu estou narrando o fato que aconteceu. Em primeira pessoa eu seria esse homem. Então eu mudaria os verbos e os pronomes. Eu nasci muito pobre, trabalhei muito, cresci, sei lá, ganhei na Mega Sena, fiquei rico, depois fiquei pobre, depois me suicidei. Então, nesse caso, eu mudei o foco narrativo para a primeira pessoa e o pronome que eu utilizo e os verbos vão concordar sempre com o pronome eu. Tudo bem? Então, isso aí é uma diferença para que quando vocês forem ler um texto ou escreverem textos dissertativos, utilizem com foco narrativo os verbos concordando sempre com o narrador. Tudo bem? Na página seguinte, vamos ver aqui, ó. Como eu já falei, né? Foco narrativo de terceira pessoa, narrador observador e narrador personagem. Já falamos sobre isso. E aqui o emprego dos tempos verbais próprios da narrativa. Então, dois tempos vão ser empregados, mas comumente empregados serão o pretérito perfeito e imperfeito, mas ainda há o pretérito mais que perfeito.
Então, quando eu falo, por exemplo, ele falava muito durante as aulas. Então, eu tenho aqui o narrador, que é observador, que eu falo do meu colega, que ele falava muito durante as aulas. Então, olha só, falava está no imperfeito. Porque, vamos lá, o verbo falar, no presente hoje, eu falo, ou então ele fala. Então, no pretérito perfeito, o que? Eu falei, ele falou. Nesse caso aqui, ele falava. Então, é o pretérito imperfeito, beleza? É importante destacar que na narração de lendas e fábulas, emprega-se o imperfeito do verbo ser, para situar vagamente a narração do tempo. Lembrem, era uma vez uma menina que entregava bolinho para a avó de vermelho, né? Então, esse era uma vez o verbo ser, nessa questão aí do pretérito, beleza? E também, olha só, o pretérito perfeito do indicativo, o que acontece? Como eu falei para vocês, ontem eu reguei. Nesse caso, quando eu falo eu reguei, o meu narrador já mudou. Agora, o narrador o quê? Personagem. Eu conto a minha própria história, eu narro a minha própria história. Então, eu reguei, olha só, quando me convidaram, eu compareci. Aqui, ó, me convidaram, eu compareci. Então, isso aqui seria o pretérito perfeito. No imperfeito, quando me convidavam, eu comparecia. Beleza? Então, identifique a diferença do tempo do pretérito perfeito para o imperfeito. Há também o pretérito mais que perfeito. Observe. O que é o pretérito mais que perfeito? Indica um fato passado. Imagine que vivemos o hoje. Hoje é o presente. Ontem foi o passado. E o antes de ontem seria o passado do passado. Beleza? Então, hoje é meu pretérito perfeito. Quer dizer, hoje é o meu presente. Ontem é o meu pretérito perfeito. O meu pretérito mais que perfeito, por exemplo, aqui é o caso. Quando você convidou o Luiz, eu já o convidara. Observe o seguinte, eu sou o Max e observem que, por exemplo, Maria me convidou ontem para ir a um jantar. Maria me convidou para ir a um jantar. Beleza? Então, esse convidou tem qual tempo? Me convidou, pretérito perfeito. Vamos lá, pretérito imperfeito. Maria me convidava para ir para o jantar quando começou a chover. Então, alguma coisa interrompeu, né? Quando começou a chover. Por isso, o pretérito ele é imperfeito. Lá no mais que perfeito é o seguinte, é que quando você me convidou ontem, antes de ontem, o passado do passado, algo aconteceu. Por exemplo, quando você convidou Luiz, eu já o convidara. Então, quando Maria me convidou para jantar ontem, o Júlio já me convidara a semana passada. Então, convidara é o pretérito, entre aspas, do pretérito, beleza? Então, o que aconteceu antes de ontem, nessa relação de tempo, é o pretérito do pretérito. Tudo bem? E aqui na outra página, façam aqui essa redação em teste, dêem uma olhada, tá? Leiam esse texto, observem aqui a tirinha, tudo bem? E façam a atividade para a sala, as questões 1 e 2, tudo bem? São duas questões, façam aqui, ó, redigam a narrativa, isso aí então lembre-se do foco narrativo em primeira pessoa, terceira pessoa, narrador personagem, o narrador observador, aquele que conta uma história, e o narrador onisciente, aquele que além de contar a história do fulano, ele consegue saber o que fulano está sentindo, o que ele está passando na sua mente. Então esse aí é o onisciente, lembre de mente, porque você vai na mente da personagem falar o que ele está sentindo, né, os seus sentimentos. Beleza? Faça a questão 1 e 2. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.